Tudo o que te ensinaram sobre esse dia pode estar errado. A data no seu livro de história, 24 de agosto do ano 79, os cientistas hoje dizem que é mentira. Mas o que aconteceu naquelas 18 horas é real. E é mais assustador do que qualquer filme. Uma cidade inteira, com 20.000 pessoas, vivendo um dia normal aos pés de uma montanha. Ninguém ali sabia de uma coisa: aquela montanha era um vulcão. E ele estava prestes a acordar. Essa é a história de Pompeia, minuto a minuto. Fica comigo até o fim, porque o último detalhe muda tudo. Ano 79. Pompeia era uma joia do Império Romano. 20.000 habitantes, ruas de pedra, lojas, tabernas, termas, um anfiteatro para 20.000 pessoas. Tinha grafite nas paredes, propaganda de eleição, cardápio de bar. Gente rica morava em mansões cobertas de afrescos coloridos. E bem ali na paisagem, o Monte Vesúvio, verde, coberto de vinhedos. Os romanos plantavam uva nas encostas dele e faziam vinho. Para eles, era só uma montanha bonita. Não existia nem a palavra vulcão no vocabulário deles. O Vesúvio não entrava em erupção havia mais de 1000 anos. Ele parecia morto. Parecia. Mas a montanha vinha avisando. 17 anos antes, em 62, um terremoto violento tinha derrubado boa parte da cidade. Pompeia ainda estava se reconstruindo quando o chão voltou a tremer, de novo e de novo, nos dias que antecederam o fim. As fontes e os poços secaram. Os animais ficaram agitados. Mas os romanos estavam acostumados com tremores. Ninguém ligou. Ninguém fugiu. Por que fugiriam? Eles não tinham como saber que aqueles tremores eram um vulcão enchendo o peito de ar. Antes do grito. Então chegou o dia. Por volta de 1h da tarde, o Vesúvio explodiu. Não foi lava escorrendo devagar. Foi uma coluna de gás, cinza e pedra disparada para o céu a uma velocidade absurda. Em minutos, ela passou dos 30 quilômetros de altura. Do outro lado da baía, a quase 30 quilômetros de distância, um jovem de 17 anos chamado Plínio observava tudo. Ele descreveu a nuvem numa carta que sobreviveu até hoje. Parecia um pinheiro gigante, um tronco altíssimo que se abria em galhos lá no alto. Ele foi a única testemunha a deixar por escrito o que viu. E o que ele viu foi o começo do Apocalipse. Primeiro veio a chuva. Mas não de água. De pedra. Milhões de fragmentos de pedra pomes, leves e quentes, começaram a cair sobre Pompeia sem parar. Em poucas horas, a cidade estava soterrada sob quase 3 metros dessa pedra. Os telhados, carregados de toneladas de material, começaram a desabar, esmagando quem tinha se escondido dentro de casa achando que ali estaria seguro. As pedras caíam quentes, a mais de 100 graus. O céu ficou preto no meio da tarde. Quem teve coragem de correr, com um travesseiro amarrado na cabeça para se proteger, teve alguma chance. Quem esperou, selou o próprio destino. Do outro lado da baía, um homem tomou uma decisão que o mataria. Plínio, o velho, tio do jovem que observava, era o comandante da frota romana e um dos maiores cientistas da natureza da história. Ao ver a nuvem, a curiosidade de estudioso virou missão de resgate. Ele ordenou lançar os navios ao mar, em direção à erupção, para salvar as pessoas presas na praia. Navegou para dentro do pesadelo. Chegou em terra, na cidade de Estábias, tentou acalmar os amigos, chegou até a dormir. Mas o ar foi ficando irrespirável, carregado de gás e enxofre. Na manhã seguinte, encontraram Plínio, o velho, morto na praia. Foi salvar os outros e não voltou. E aí veio a parte que ninguém imaginava. Durante a madrugada, a coluna gigante de cinzas ficou pesada demais e desabou sobre si mesma. Isso criou o verdadeiro monstro da erupção, as ondas piroclásticas. Avalanches de gás e cinza a mais de 300 graus, descendo a montanha a mais de 100 km por hora. A primeira onda não atingiu Pompeia. Atingiu Herculano,
a cidade vizinha, ainda mais perto do vulcão. Centenas de moradores tinham corrido para a beira-mar e se amontoado em galpões de barcos, esperando um resgate que nunca veio. A onda os alcançou ali. O calor foi tão brutal que a morte foi instantânea. Séculos depois, encontraram mais de 300 esqueletos abraçados dentro daqueles galpões. Pompeia ainda resistia sob a chuva de pedra. Mas o Vesúvio não tinha terminado. Já de manhã, uma nova onda piroclástica, muito maior, finalmente varreu a cidade. Em segundos, uma parede de gás escaldante entrou por cada rua, cada porta, cada janela. Não havia para onde correr. As pessoas que tinham sobrevivido a noite inteira morreram quase todas ao mesmo tempo, onde estavam. O calor foi tão intenso e tão rápido que muitos morreram numa fração de segundo, sem tempo nem de reagir. Quando o Vesúvio finalmente se calou, Pompeia tinha sumido do mapa. Enterrada sob 6 metros de cinza. Como se nunca tivesse existido. E Pompeia desapareceu da história por quase 1700 anos. Até que, no século XVIII, as escavações começaram a revelar a cidade perfeitamente preservada sob a cinza. Casas, pães ainda dentro do forno, joias, afrescos com as cores vivas. Mas o achado mais arrepiante veio depois. Os corpos tinham se decomposto, mas a cinza endurecida guardou o formato exato deles, um vazio no chão. Em 1863, um arqueólogo teve uma ideia genial: encher esses vazios com gesso. O resultado são estátuas da morte real. Uma mãe protegendo o filho. Um casal de mãos dadas. Um cachorro se contorcendo, ainda preso pela corrente. Mais de 1000 moldes, congelando o último segundo de cada vítima. Para sempre. E agora o detalhe que muda tudo. Por quase 2000 anos, todo o livro repetiu: a tragédia foi em 24 de agosto. Mas as provas dizem o contrário. Os arqueólogos acharam restos de frutas de outono, como romãs. Acharam potes de vinho já lacrados, sinal de que a colheita das uvas já tinha passado. As vítimas usavam roupas pesadas, de frio, não de verão. Havia braseiros acesos para aquecer as casas. E o golpe final, em 2018, descobriram uma inscrição a carvão numa parede, com uma data que equivale a 17 de outubro. A erupção não foi em agosto. Foi em outubro. A data errada nasceu de um erro de cópia de uma carta antiga, repetido por 14 séculos. Pompeia não é só uma cidade morta. É a fotografia de um dia comum, interrompido para sempre. Um lembrete de que a natureza não avisa 2 vezes. E aqui vai a pergunta que fica: qual detalhe dessa história mais te arrepiou? O cachorro na corrente, o cientista que foi salvar os outros, ou a data errada nos livros? Comenta aqui embaixo. Tá aparecendo na tela outro vídeo que eu sei que você vai amar. Se inscreve, ativa o sininho, e até a próxima história que você nunca ouviu.